A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta terça-feira, 8 de setembro, em nome da rede Monobloco Auto Center. Em segredo, alguns partidos políticos começam a se estudar aqui em Araraquara, visualizando naturalmente as eleições previstas para novembro. O que praticamente nós entendemos como de extrema importância, se tivesse a pesquisa uma leitura capaz de melhorar a vida das pessoas e da própria cidade. Ainda que seja extremamente amadora, qualquer ação que se faça neste momento, é verdade que campanha política em Araraquara ela tem sido feita na base do Bumba Meu Boi. É natural também que todo estudo sobre determinado candidato seja baseado inicialmente em pesquisa. Partidos mais lúcidos criam as suas estratégias olhando e analisando através das pesquisas os candidatos. Nem todos fazem assim. Primeiro, porque não dispõem de recursos financeiros para o pagamento de uma pesquisa de qualidade, que, em sendo de fato boa, vai custar no mínimo mais de R$10.000. Segundo, porque tecnicamente não conseguem fazer a leitura do documento e muito menos compreender quais vantagens tirar dela, ou seja, tirar desta pesquisa. Se o candidato, então, ele não consegue ler seu adversário, pior ainda será não entender como o cidadão, ou seja, o eleitor, ele faz as suas escolhas políticas. Isso, quer nos parecer, constitui fator central de interesse não só em pesquisas de ciências sociais e políticas, como também na administração pública e no marketing político. No entanto, particularmente aqui em Araraquara, esse tipo de estudo ainda é pouco representativo e o nosso eleitor, ele é subestudado especialmente no âmbito da administração. Quer dizer, se terá ou não condições de entender a administração a ser feita pelo candidato. Há casos em que o candidato ele não sabe a razão porque ele é candidato, faltando-lhe, acima de tudo, bom senso, quando não, excesso de vaidade, mostrando apego aos acordos conchavos, demonstração assintosa de interesses individuais, jamais coletivos. Se isso acontece com candidatos a prefeito, minha gente, onde podemos ter exceções, pois nós entendemos que há políticos inteligentes e bem-intencionados. Nem de todo eles são ruins, porém, pior. E, no entanto, quando vemos candidatos a vereador sem o mínimo de preparo. Se as pesquisas elas são capazes de apresentar o real perfil de um político interessado em disputar uma eleição, logo muitos abandonariam porque se sentiriam envergonhados em manipular grande parte da população mediante campanha de promessas, de atitudes assistencialistas que só prejuízos trarão ao comportamento e à própria vida das pessoas, bem como da própria economia. Os de bom senso, eles não se sujeitariam a isso em hipótese alguma. Mas passa o tempo, os anos seguem, nós estamos vendo que pouca coisa mudou ou quase nada mudou. Você olha o passado e vê Getúlio Vargas como o pai dos pobres. Chega Jânio Quadros com uma vassoura dizendo que vai acabar com a corrupção. E dentro da nossa história, Jango Goulart surge como o renovador, o transformador. E tudo que o marketing político está apresentando agora
Nada praticamente mudou, quase nada mudou, como já dissemos, são esses detalhes que nós estamos vendo, observando em políticos antigos. Trazendo o passado de volta, nós vemos que um se apresenta como o pai dos pobres, outro diz acabar com a roubalheira e, por fim, aquele que vai transformar a cidade. Então, o que mudou no perfil do candidato de hoje? Nada, absolutamente nada. E neste caso, o caso das pesquisas, pesquisas só servem mesmo para apontar as falhas e os erros do adversário na hora da briga. E sobre isso é o que será feito para desgastá-lo e tê-lo com índice de rejeição lá nas alturas. A pesquisa não é entendida para se saber o que uma cidade efetivamente ela precisa. Este é o ponto de vista do nosso editorial, em nome da grande rede Monobloco Auto Center.